Na quarta temporada, o Tywin ele chega e fala pra Cersei que eles estão pobres. Fala, olha, a gente não tá conseguindo extrair mais ouro de Rochedo Casterly há 3 anos. E daí, quando a gente começa a analisar, a gente percebe que todos os fatos que foram acontecendo, eles aconteceram por volta de 3 anos. Isso quer dizer que os Lannisters estão pobres desde o início de Game of Thrones, desde a Guerra dos Tronos, inclusive, nos livros. Qual que é o problema, qual que é o furo de roteiro? Fala, mas eles podiam estar pobres mesmo. Realmente, eles podiam estar pobres. O problema é que os Lannisters são uma família muito poderosa. E para você ter um lugar de extração, uma mina de extração de ouro, você precisa de muita gente trabalhando, muita gente trabalhando. Se eles não conseguem mais extrair, dificilmente eles vão continuar pagando para os caras continuarem lá trabalhando, falar, pô, vamos extrair. E mesmo que eles continuassem, eles deveriam cortar pelo menos pela metade, para eles não terem uma perda tão grande quanto poderia ter. Então eles deveriam cortar esses funcionários. Qual o problema disso? Os funcionários ficariam desempregados, muita gente ficaria desempregada. E essa muita gente ficaria desempregada, teria que procurar novos empregos. E gente fala, por mais que eles respeitassem e tivessem medo dos Lannister, alguém iria falar, pô, os Lannister estão sem ouro, sabia? E daí isso ia se espalhar por Westeros e os Lannisters iriam começar a ruir. Nada disso aconteceu, eu não sei por que eles usaram isso na série e não fez sentido nenhum na minha opinião, mas eles usaram e é um furo de roteiro. Vocês lembram que na terceira temporada o Robb Stark se casa? Ele se casa com a Talisa e ele se casa sob a fé do Sete, o que não fez sentido nenhum. Por quê? Nos livros, o Robb ele se casa com a Jaime Westerling. A casa Westerling é uma casa vassala dos Lannister. Ou seja, é uma casa que está ao sul, ela está para cima, não está ao norte. Então, ela era adepta da fé do Sete. A Talisa não, a Talisa nem é de Westeros, a Talisa é de Volantis, segundo ela mesma diz na série. Então não fazia sentido o Robb se casar com ela sob a fé do Sete. Nos livros, como ele pega a Jaime e daí ele desonra ela, então faz todo sentido que ele dê essa gratificação pra ela. Fala, não, a gente vai se casar e com os seus deuses, não com os meus. Porque, pra quem não sabe, o Robb ele é do norte, é óbvio. E ele segue os deuses antigos, não os novos deuses que são os Sete, né? A fé do Sete. Ele segue os antigos deuses. Então não fez sentido nenhum esse casamento. Porque ela não era adepta da fé do Sete, nem ele. Por que eles foram se casar à fé do Sete? É claro que isso foi uma referência aos livros, mas foi burrice. Porque se você já modificou no início, por que você vai fazer no final igual? O começo que eles deram não leva para o mesmo caminho. Então não fez sentido nenhum esse casamento. E é um furo de roteiro. E os Imaculados, hein? Na terceira temporada, eles são apresentados como os guerreiros mais bem treinados e mais fodas que existem em todo mundo. E daí de repente na quinta temporada os filhos da Arpia fazem dele o que quiser, bate nos caras, eles ficam meio que tipo caídos no chão sentindo dor. Como assim? Eles foram vendidos dizendo que não dava pra sentir dor. Então por que eles estão sentindo dor? Eles desaprenderam a lutar? O que aconteceu com eles? É um furo de roteiro, porque acho que eles se esqueceram que eles disseram que os Imaculados eram tão fodas como eles eram. E de repente, na outra temporada, acabou os caras, eles desaprenderam a lutar, não lutam mais bem. O que aconteceu? Então esse é um furo de roteiro. Quando a gente assiste a série ao todo, a gente chega até a quinta temporada, a gente chega a uma conclusão muito interessante. A Gilly é uma puta. Por que que eu estou fazendo essa afirmação? Na primeira temporada, o Tyrion ele conta uma história pra Shae. Ele fala que a primeira vez dele com uma mulher, ele e o irmão estavam juntos, ele salvou ela de um estupro, e daí depois eles foram para um lugar, e o Jaime foi correr atrás dos caras que estavam tentando estuprar ela, e daí acabou rolando, o Tyrion e essa moça acabaram chegando às vias de fato. E daí a Shae vai falar, mas você devia saber que ela era uma puta. Ele fala, mas por quê? Fala, nenhuma mulher vai transar com um cara logo após ter sido salva de ser estuprada. E daí o que acontece? Na quinta temporada a Gilly faz exatamente isso. A Gilly, ela foi salva pelo Sam salva ela de ser estuprada. E daí, pouco tempo depois, o que acontece? Ela vai e transa com o Sam. Então a Gilly é uma puta. Nos livros acontece uma coisa que desfaz isso. O que acontece nos livros? Quando o Tyrion ele tá indo pra Meereen, ele encontra o Jaime, né? Isso na série acontece também. E daí o Jaime revela pra ele, fala, olha, o pai
ordenou que eu chegasse pra você e falasse que ela era uma puta, mas ela não era uma puta, aquilo aconteceu de verdade. Eu fui lá, a gente salvou ela e ela deu pra você porque ela queria. O pai não pagou ela, nem eu paguei ela, não aconteceu nada disso. Ela deu pra você porque ela quis. Mas na série eles não colocaram isso, eles não fizeram esse diálogo. Então a Gilly virou uma puta ao olhar da série. Tem outros furos de roteiro, mas esses são mais em relação aos livros e ao promo da série, que são as sanguessugas que não matam, e a Guerra dos 5 Reis, que na verdade é a guerra dos 4 reis e uma rainha que nem sabe pelo que tá lutando. Eu vou explicar tudo. Como assim as sanguessugas que não matam? Bom, a Melisandre vai lá, faz aquela magia com o Gendry, coloca sanguessugas nele, tira o sangue dele, e daí o Stannis ele pega as sanguessugas e dizem os seguintes nomes: Usurpador Robb Stark, joga a sanguessuga no fogo. Usurpador Joffrey Baratheon, ele vai e joga a sanguessuga no fogo. Usurpador Balon Greyjoy, ele vai e joga a sanguessuga no fogo. O Robb Stark morre. Ok. O Joffrey Baratheon também morre. Ok. E o Balon Greyjoy? Ele não morreu. Não aconteceu absolutamente nada com ele. Deve acontecer nessa 6ª temporada. Mas até o momento, nada aconteceu. E ele vai lá, diz os nomes e mata 2 caras, mas pode ter sido coincidência, porque o último não morreu, então a magia da Melisandre não é tão eficaz assim. Ela é só 2/3 eficaz, ela não é 100%. Afinal de contas, um cara deixou de morrer. Então, por que confiar na magia dela? E ele continua confiando. É um furo de roteiro meio besta, inclusive, que eles fizeram. Eles deviam ter matado logo o cara para mostrar o poder do Deus Vermelho, que era isso que eles queriam mostrar quando o Stannis jogou as 3 sanguessugas ali no fogo. E a Guerra dos 5 Reis, que na verdade são 4 e uma rainha que não sabe o que está acontecendo, são os posters promocionais que a série utilizou. Quais são os 5 reis? O Robb Stark, o Renly Baratheon, o Stannis Baratheon, o Joffrey Baratheon e o Balon Greyjoy. São 5 reis certinho. O problema é que no promocional eles tiraram o Balon Greyjoy e colocaram a Daenerys, que não tem nada a ver com isso daí. Ela nem sabe o que está acontecendo em Westeros. Ela não faz a mínima ideia de estar acontecendo esta guerra, então ela não pode participar desta guerra. Então não é a Guerra dos 5 Reis com a Daenerys. É a Guerra dos 4 reis e uma rainha que não faz a mínima ideia de que está numa guerra. E é um furo, esse mais do promocional do que da série em si. Mas não deixa de ser um furo. Afinal de contas, a Guerra dos 5 Reis deveria ser dos 5 Reis, mas eles resolveram tirar os Greyjoy totalmente da série e desonrar a família das Ilhas de Ferro. Bom, esses foram os furos de roteiro que eu separei pra vocês. Tinha outros também muito legais, mas eu decidi colocar só esses, porque senão o vídeo ia ficar com 90 minutos. Então, esses foram os furos que eu separei. Muito obrigado para vocês que assistiram esse vídeo. Dá aquele joinha se você gostou. Comenta aí nos nossos comentários aí o que você achou do vídeo. Se você tem algum furo de roteiro também que você tenha percebido, ou se algum furo de roteiro que eu citei aqui você acha que está errado, não tem problema. Comentem aí, deixem a opinião de vocês. Curta a nossa página no Facebook, segue a gente no Twitter, acessa o blog, porque lá tem muita coisa de Game of Thrones, de outras séries, de filmes e games. E se inscreve no nosso canal, por favor. E até a próxima, semana que vem eu estou aqui de volta. Muito obrigado e até mais.